Segunda Timóteo capítulo 1, versículo de número 12, que diz o seguinte: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu vou repetir a parte B desse versículo. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Ti que, como tens falado ao nosso coração até agora, fale-nos também pela Tua palavra, agora lida, e neste instante em que será pregada. Eu oro agradecidamente, em nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo a sua última carta. Paulo está escrevendo o seu legado para aquele que seguiria não apenas os seus passos, mas que no coração deste apóstolo seria o seu sucessor, nos trabalhos vários que Paulo abrira por toda aquela região do Oriente. Timóteo era considerado pelo apóstolo Paulo filho na fé, porque o apóstolo Paulo não teve filhos, mas quando nós ganhamos alguém para Cristo, nós podemos considerá-lo nosso filho na fé, nossa filha na fé. Eu sempre declaro a vida toda que sou filho na fé do pastor Timofei Diakov. Ele gastou tempo comigo, um menino de 9 anos de idade, para apresentar-me o caminho da salvação. E depois, aos 14 anos, num novo e inusitado encontro que tive à porta da minha casa, quando ele distribuía folhetos evangelísticos, novamente falou de Cristo para mim, e desta vez o Espírito Santo converteu o meu coração e eu me tornei nova criatura. Por isso ele é, no meu coração, considerado o meu pai na fé. E Timóteo era o filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo não escrevia de uma mesinha, onde tinha lá a sua pena com tinta, o seu papiro, tranquilo, com um copo d'água do lado. Paulo estava na prisão. Paulo estava sofrendo. Paulo havia declarado a sua inocência diante de César, mas todos aqueles que porventura poderiam defendê-lo haviam abandonado a Paulo. Ele disse: todos na Ásia me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. E ele bem sabia que dentro de alguns dias, quando prestasse novo depoimento, seria condenado. E a sua condenação seria a morte. A sua cabeça rolaria areia abaixo. E muito provavelmente não haveria ninguém para chorar por ele, ou para fazer um culto de ação de graças, pois ele estava sozinho.
E nesta sua solidão de tanto sofrimento, ele faz uma declaração que nesta manhã, ou no horário em que esta imagem for assistida, pode ecoar em muitos corações que também se sentem sós. Porque há circunstâncias na nossa vida em que estamos sozinhos, mesmo que estejamos no meio de uma grande multidão, mesmo que estejamos no meio de um grande auditório. Há pessoas que dentro de casa, com familiares residindo ali, vivem tremenda solidão. Há pessoas que lidam com o público diuturnamente, mas que experimentam no seu coração uma solidão, pois ninguém conhece o que passa no seu coração e na sua mente. Ninguém não, Deus conhece. Por isso, o apóstolo diz claramente: e por isso estou sofrendo estas coisas estas que acabei de citar, preso e prestes a ser oferecido por libação, como sacrifício ao Senhor, porque seria condenado. Todavia, continua Paulo, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Paulo diz claramente: eu sei em quem tenho crido. Ele usa o verbo saber. Ele não usa o verbo achar. Eu acho que sei. Eu desconfio que. Eu talvez tenha esperança. Não, ele diz: eu sei. E nós podemos ter a sabedoria divina quando nos orientamos na fonte certa, na Bíblia, na palavra. Ela é a bússola que nos indica o caminho para o céu e o caminho para a paz dentro do coração. Paulo não desconfiava, Paulo tinha certeza: eu sei em quem tenho crido. E há momentos em que o crente sente dúvidas. Um dia nos apresentaram Jesus como Senhor e Salvador, nos apresentaram a Cristo como o Messias de Israel, a luz dos gentios, a luz dos povos, o Salvador, o Deus feito homem. Nós cremos, nós nos entregamos a Ele, nós o recebemos em nosso coração, nós obedecemos ao seu mandamento, fomos batizados. Não nascemos de novo na hora do batismo, nascemos de novo no ato da fé. O batismo é um símbolo do que já aconteceu em nosso coração. Não somos feitos cristãos nas águas do batismo. As águas não têm poder sobre nós. Elas não são um sacramento, elas são um símbolo do que Cristo já fez em nosso coração. Nós cremos e fomos contados entre aqueles que são chamados de crentes. Mas não são raras as vezes quando a dúvida bate à porta do nosso coração e da nossa mente, dizendo: será? Será que é assim mesmo? Será que este é de fato o caminho? Será que tudo isto existe de verdade? Será que isto é uma realidade? Ou será apenas uma ilusão, uma fábula, um conto? Satanás lida com a dúvida, sempre foi assim. É assim que ele tentou a Eva, travestido de serpente, a primeira médium da história da humanidade. É assim que Deus disse, lançando dúvidas à palavra do Senhor. Fui convidado a pregar
naquele congresso épico que acontecia em São Paulo nos meses de julho, chamado Norte.com. E o pregador que me antecedera na noite anterior tinha sido convidado a falar sobre a desconstrução da fé. E ele obedeceu ao seu chamado além do que foi pedido, foi ao púlpito e acabou com a fé do auditório. No dia em que eu ali cheguei, o dirigente disse: pastor, vê se o irmão fala alguma coisa melhor, porque o pregador de ontem fez todo mundo ir embora para casa, duvidando até da sua própria existência. Obrigado, meu irmão. E quando assumi ao púlpito, eu disse: eu sei em quem tenho crido. As dúvidas são combatidas pelo poder da crença e da certeza de que quem falou sabe. Foi o que Jesus disse para Pedro quando quis lavar os seus pés. Pedro disse: não me lavarás os pés? Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Pedro disse: então me dê um banho. E depois Jesus disse assim: o que eu faço não entendes agora, entenderás depois. E Pedro compreendeu depois que aquele ato era algo muito maravilhoso e sublime, tanto do que Cristo faz em nosso coração, quanto da nossa atitude para com o reino de Deus e para com o próximo. Nós podemos confiar na palavra, porque foi o próprio Deus quem disse, e quando a dúvida vier, nós podemos dizer: ele existia antes de eu ser criado, continuará a existir depois que eu morrer. Eu creio no Senhor, por isso sou chamado de crente. Eu sou um crente. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Não creio numa fábula, não creio numa anedota, não creio numa tradição, não creio num conto. Eu creio no verdadeiro Deus e na verdadeira história do Senhor Jesus. Eu sei em quem eu creio. Creio em Deus. Quando brilha o sol e ao mundo traz brilho e luz. Creio em Deus quando cai a chuva ao redor de mim. Creio em Deus quando ouço o canto da criança, o choro delas também. Quando nasce uma flor, sim, eu creio em Deus. Mesmo que caia uma tempestade ao meu redor, mesmo que as dores sejam intensas, eu creio em Deus. E há momentos, meus irmãos, em que a nossa fé é solitária. Ninguém nos vê. Hoje nós estamos vivendo um tempo de exposição pública. Come-se um macarrão, fotografa-se o macarrão, ele se torna um macarrão internacional. Todo mundo vê o macarrão, o molho ou a falta dele. Recebe-se um beijo, fotografa-se o beijo para que todos vejam o beijo, porque nós vivemos do show, nós vivemos do espetáculo, nós vivemos da exposição pública. E um dos grandes desafios dos dias de hoje, principalmente quando ninguém nos vê, é exercermos a nossa fé sem que ninguém saiba. Porque a impressão que dá é que o culto só vale quando um monte de gente curte, quando um monte de gente dá o like, quando um monte de gente está conectada conosco. Mas eu dentro do meu quarto, com a porta fechada, quando ninguém está vendo, então ninguém vê, não há culto nenhum. Mentira! Paulo estava na prisão.
esteja presente, voltou. Não há lugar onde Deus não me acompanhe e onde eu não tenha oportunidade de exercer a minha fé verdadeira no Senhor. Obrigado. Eu creio em Deus mesmo sem microfone. Richard Wurmbrand, que foi um herói da fé, um mártir do Senhor, no meio do governo comunista. E para aqueles que ouvem este canto achando que é coisa boa, vá conhecer a vida de Richard Wurmbrand. Quando ficou preso 14 anos num encarceramento fechado, numa solitária, sem ter a presença da família, sem ter a presença dos seus amigos, sem ter a presença dos seus irmãos, ele escreveu um livro, e eu o tenho, chamado Sermões no Encarceramento Fechado. Sem luz, sem janela, sem porta. E para ele não enlouquecer, ele pregava sozinho. Ele pregava de si para si, dizendo: um dia eu vou ter oportunidade de pregar, eu vou ter fé, e porque eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua comunhão, Deus conhece a sua fé, e Deus vê, Deus olha. Cornélio era um homem daquela sociedade gentílica, prosélita, italiano, e que fazia as suas orações sozinho no seu quarto e dava as suas esmolas, além de ajudar a sinagoga da cidade. E num belo dia um dos anjos do Senhor aparecem para ele e dizem assim: Deus ouviu as suas orações e viu as suas esmolas. Um dia o profeta Daniel, tendo tido uma visão medonha sobre o fim dos tempos, não entendia aquilo e começou a orar e clamar e fazer restrições alimentares para demonstrar a Deus que clamava e pedia pela sabedoria. E 21 dias depois, o anjo do Senhor chega e diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o dia que você se propôs a buscar ao Senhor, a ordem foi dada: vá dar a interpretação para o meu servo, e aqui estou eu em resposta às suas orações. Orações que só ele via, só ele conhecia, só ele testemunhava, não havia mais ninguém, mas Deus vê. Minha mãezinha, às 3:30 da manhã, 4, quando eu me levantava para ir ao banheiro, o banheiro era longe do meu quarto, só tinha um lá em casa. A luzinha lá do seu abajur acesa, e eu olhava, e ela segurando no seu andador, ali balbuciando oração pelos filhos, pela igreja, pelas suas irmãs que não haviam se convertido. Em plena madrugada, minha mãezinha buscava a Deus, e Deus via, e Deus ouvia. Aquelas orações que você faz lá no seu leito, lá no seu quarto, lá no seu carro, lá na rua onde caminha, Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, Deus testifica, Deus testemunha, Deus está atento. O apóstolo Paulo diz: eu estou sofrendo, eu estou preso, eu estou solitário, eu serei condenado, mas não tenho vergonha, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo, isto é, tenho certeza de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito é esse? Será que ele usava criptomoedas? Não existiam.
Será que ele fazia pix para o céu? Não existiam. Será que ele investia no tesouro direto, na bolsa de valores? Não havia. Que tesouro era esse? Era a vida que ele vivia com Deus. Jesus disse: até um copo de água fria que for dado em meu nome não será esquecido. Quanto mais uma vida inteira de trabalho e de serviço, jamais serão esquecidos por Deus. Paulo havia servido a Deus diuturnamente desde que ele era um judeu, e quando ele teve contato com Jesus, teve uma conversão maciça e viveu a vida toda para Deus, dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia! Meu irmão, minha irmã que me ouvem agora, somos crentes para as horas boas, as horas alegres, as horas ensolaradas, mas somos crentes também para as horas de solidão, as horas em que ninguém nos ouve e em que as provações vêm pesadas sobre a nossa vida. Somos crentes para todas as horas, e o serviço que prestamos a Deus, Ele não se esquece, por isso somos chamados de crente. Paulo diz: tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu penso, toda a minha vida, eu entreguei a Deus, e Ele guardou no seu depósito, para que naquele dia, o dia da recompensa, o dia da ressurreição, Ele seja glorificado na minha vida, com a vida que eu levei, consagrada, completa e totalmente para Ele. Não desista. Deus está vendo a sua fé. Deus está ouvindo a sua prece. Deus está escutando a sua oração. Deus está atento ao seu testemunho. Deus está registrando cada minuto da sua existência. E você está depositando para a eternidade. E nesta eternidade, terá a grata oportunidade de ouvir o Senhor dizer: bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Paulo não se envergonhou da sua fé. Paulo não teve próximos capítulos depois do que escreveu. Paulo terminou os seus dias pouco tempo depois desta carta. Paulo foi morto, mas o sangue destes mártires adubou a terra na semente da palavra e fez com que o evangelho chegasse até os nossos ancestrais, que nos trouxeram a mensagem, e hoje somos crentes no Senhor Jesus, porque um dia um apóstolo Paulo, na solidão da cadeia, orou e serviu com fidelidade. Você e eu somos chamados a sermos como o apóstolo Paulo, pois ele disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não desfaleçamos, irmãos. Não vamos cair no conto da sereia. Não vamos dar ouvidos à mediocridade desta geração. Sejamos fiéis àquele que nos chamou, que nos vocacionou, que nos preparou e que pode falar conosco todos os dias pelo poder da sua palavra, e pode atender a cada uma das nossas orações, e aquelas que não atender nos convencerá de que a vontade dele é melhor, e em tudo que fizermos ao Senhor, um dia
no depósito de Deus, será apresentado como atestado de amor por Ele, que pudemos ter muitas vezes na nossa própria solidão e nas nossas próprias provações. Sejamos crentes como foi o apóstolo Paulo e digamos com convicção: eu sei em quem tenho crido. Que Deus nos abençoe. Amém.